Boa tarde, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa tarde. Que o Senhor reservou para nós aprender um pouco mais, por sua infinita misericórdia, aprender um pouco mais da sua palavra, amém? Nós vamos então esperar aí o Insta avisar o pessoal, Eu vou começar a enviar aqui para os meus amigos também. Amém, glória a Deus. Comece aí então enviando para o maior número de pessoas, que você puder estar enviando, porque dessa maneira nós estamos propagando o reino de Cristo, amém? Glória a Deus, Glória a Deus por isso. E é uma tarde abençoada, porque nós somos abençoados, nós somos privilegiados de poder estar na presença de Deus, de ouvir a voz de Deus falando conosco, E isso é o que o nosso coração mais anseia, mais quer, É o que o nosso coração busca, a presença do Altíssimo, amém? Glória a Deus. Então esse vídeo vai ficar gravado como todos os outros, Hoje é uma tarde, mais uma tarde de segunda-feira, onde nós estamos no nosso devocional, que tem por título Se de fato nós temos a mente de Cristo proveniente da palavra. No livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, onde o apóstolo Paulo faz uma afirmação dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Como nós também queremos ter essa afirmação sobre nossas vidas, nós viemos até aqui todas as segunda-feiras aprender um pouco mais de Deus para falar, assim como o apóstolo Paulo, que nós temos, porém, a mente de Cristo, Mas para agora nós vamos meditar segundo uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, Já tem uns dias que Ele colocou essa palavra no meu coração e nós vamos meditar então sobre ela para ver se de fato temos a mente de Cristo, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos dar início fazendo uma oração ao Pai. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe e que o Senhor possa falar aos vossos corações, amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque mais uma tarde o Senhor se preocupou, ó Pai, em olhar aqui para nós, em falar aos nossos corações, em bater na porta do nosso coração, mas Pai, o Senhor vai encontrar a porta aberta porque nós abrimos os nossos corações para que o Senhor entre e faça morada e faça o seu melhor dentro de nós, Pai. Mas nós queremos dedicar o nosso melhor, Senhor. Nós queremos ser quebrantados, queremos ser obedientes, queremos ser diferentes, Pai. Nós queremos ser a luz que a Sua palavra nos cobra. Nós queremos a Tua presença, pois sem a Sua presença nada somos, nada podemos. Pai, que a Tua palavra venha atingir com o propósito e objetivo, pois a Tua palavra diz que nenhum dos Seus planos pode ser frustrados. E eu sei que ministrar a palavra no coração dos Teus filhos é plano Seu, Pai. Então eu peço, Senhor, que ela venha atingir cada coração que vai ouvir esse vídeo, Pai, agora ou depois, quando ficar gravado, quem sabe até outro dia. Mas eu sei que o Senhor se faz presente e que o Senhor vai entrar neste coração e convencer, amém, o coração do homem, porque foi para isso que o Espírito Santo veio. Glórias a Deus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto chamado misericórdia. Nós vamos falar sobre a misericórdia, amém? Aleluias. De fato, nós temos a mente de Cristo. Vamos estudar um pouquinho sobre misericórdia
Então nós vamos ver se nós temos, como anda a nossa vida diante da misericórdia que nos será apresentada, um pouquinho detalhada, né, hoje. Um pouquinho, por que eu falo um pouquinho? Porque a palavra de Deus ela é inesgotável, então a gente vai aprender um pouco hoje, mas eu tenho certeza que se amanhã o Senhor queira que eu estude de novo algo sobre misericórdia, Ele vai vir com coisas novas, amém? Porque o Senhor sempre tem algo novo para os seus filhos, né? Amém? Glória a Deus por isso. Então, você precisa aí do seu caderno, né? Seu caderno devocional. A pastora tem um caderno aqui, feito pela Anne. Deus abençoe a sua vida, Anne. Se alguém não tem caderno, pega a folha e logo vamos providenciar, né? Porque o Senhor, Ele se agrada de ver que os seus filhos se importam em estar na presença deles, né? Cuidam com zelo, com capricho, as coisas que provém do Pai, as coisas que vai acrescentar a sua vida de certa forma. Você precisa do caderno para nós estudar a palavra hoje. Você precisa também aí da sua Bíblia, amém? E uma caneta. Glória a Deus. Prepara aí a sua caneta, a sua Bíblia, o seu caderno. E abra sua Bíblia ali no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7. O texto que nós vamos ler é Mateus, capítulo 5 e versículo 7. As misericórdias, amém? Glória a Deus. Eu vou dar um tempinho aí para você achar. Mateus, capítulo 5, versículo 7, as bem-aventuranças, amém, que Jesus disse para os discípulos. E ele vai dizer assim, ó, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Amém? O que é ser bem-aventurado? Sumiu a minha voz? Vamos ver aqui o que está acontecendo então. Pronto, tá conseguindo me ouvir? Ah, deu certo. Voltou. Amém. Glória a Deus. Então tá bom. Mateus, nós estávamos lendo capítulo 5, versículo 7, aonde diz: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que significa uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa privilegiada, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que vai receber as bem-aventuranças do Senhor do céu, amém? Então ele diz que nós seremos bem-aventurados se nós formos misericordiosos, porque então nós obteremos sempre a misericórdia, né? Jesus foi uma pessoa que ele conseguiu concluir, né? Ele conseguiu concluir a sua obra terrena aqui por ser um homem cheio de Deus. Eu preciso te falar que para que você seja misericordioso, para que você alcance essa graça de ser misericordioso, você precisa ser uma pessoa cheia de Deus. Amém? Para alcançar a graça de ser misericordioso, precisamos ser cheios de Deus. Se nós não for cheios de Deus, nós não alcançaremos misericórdia alguma, né? Não teremos misericórdia. Ou seja, é muito perigoso ser uma pessoa que não sente misericórdia. Por quê? Se eu não sinto misericórdia, significa que eu não tenho
o Espírito Santo de Deus, né? Porque para eu e você afirmar que de fato nós temos a mente de Cristo, nós temos que ter os sentimentos de Jesus, nós temos que ter os pensamentos de Jesus, porque é a mente de Cristo. Amém? Mas para isso acontecer, eu preciso de uma busca constante na presença do Pai. Amém? Eu preciso de uma busca constante da presença do Pai, porque então dessa maneira eu terei ao Pai e terei essa tal de misericórdia, né? Como eu estava falando para vocês, Jesus era uma pessoa que ele era transbordado de misericórdia, e foi por causa da misericórdia que havia dentro dele, do sentimento do Pai que havia dentro de Jesus. Foi porque ele se esvaziava de si e enchia-se de Deus, que ele conseguia pensar mais no semelhante do que nele mesmo. Foi porque ele se esvaziava de si e enchia-se de Deus, que ele conseguiu amar quando ele não estava sendo amado. Foi por causa de esvaziar-se de si e encher-se da vontade de Deus que ele era um homem preparado de caráter para toda boa obra. Foi por causa que ele se esvaziou de si e encheu-se de Deus que ele era cheio de compaixão, de amor, de misericórdia pelo semelhante que nem ao menos merecia. Amém? Então Jesus era assim. Glória a Deus. No livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, e versículo 36, diz assim, ó. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. No 35 diz, ame, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e empreste a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e mau. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, a misericórdia é uma característica do Espírito de Deus. A misericórdia é uma característica de quem tem a mente de Cristo, né? O que é a misericórdia, pastora? Misericórdia é perdoar, é sentir compaixão, é sentir piedade. Isso tudo é misericórdia. É olhar para a pessoa e dizer, poxa vida, se eu pudesse te tirar dessa situação, se eu pudesse te ajudar de alguma maneira, e não ficar só no pudesse, mas fizesse algo pelo semelhante, né? Porque Jesus, ele não ficou só no projeto que Deus tinha em seu coração. Não, ele fez acontecer, ele foi, ele pregou, ele chamou, ele carregou discípulos consigo, ele curou, ele fez o projeto acontecer. Amém? E foi para a morte de cruz, para a nossa salvação. Glória a Deus. Então sejam misericordiosos como o Pai é misericordioso, pois bem-aventurado aquele que obter a misericórdia, pois encontrará ela. Amém? Aqui eu separei uns versículos aqui muito importantes para nós estar falando a respeito disso, né? O outro está escrito em Provérbios 28. Provérbios, hoje a pastora tá bem cansada. Não tenho dormido tarde, né? E eu acho que a minha pressão tava um pouco baixa. Então vocês vão me ver abrindo a boca de sono aí. Mas é muita canseira. Porém, eu amo estar na presença de Deus. E essa é a melhor parte, amém? Como Jesus falou ali para Marta, que Maria tinha escolhido a melhor parte. Provérbios 28. Glória a Deus.
eu voltar aqui. Provérbios 28:13. Diz assim, ó. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem o confessa e os abandona encontra misericórdia. Como encontrar essa misericórdia, pastora? Como? Nós acabamos de ler aqui, ó. Quem esconde os pecados não prospera. Mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. O Senhor nos chamou para viver uma vida constante na sua presença. Não é uma vida de vez em quando, é uma vida constante. Como é feliz o homem que vive uma vida constante com o Senhor. Se eu escondo os meus pecados, eu nunca vou prosperar, nem para mim e nem para a vida do outro, porque o outro vai encontrar o que é de bom em mim, né? Afinal de contas, pecado é ruim, pecado não é uma coisa boa. Pecado, ele mata o teu desejo carnal momentaneamente, mas depois você fica preso, você fica doente naquilo, né? Conforme nós estudávamos ali na palavra ontem no culto. Então essa pessoa ela não prospera. Agora quem confessa o pecado e abandona, olha só, tem pessoas que usam a misericórdia de Deus, né, para ficar pecando, para depois dizer assim, Deus é amor, Ele vai ter misericórdia de mim, né? Mas não é assim. O versículo aqui diz assim, ó, quem confessa os pecados, né, e abandona, então essa pessoa vai encontrar misericórdia. Então não basta eu ficar confessando o pecado e não abandonar isso, né? E não ter uma mudança de vida. Afinal de contas, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, nós não podemos enganar o Senhor. Então eu preciso ter uma vida constante no temor de Deus. Amém? Para prosperar e para encontrar essa misericórdia. Por que o Senhor colocou esse versículo? Porque tem muitas pessoas que acham, dizer assim, mas eu tenho misericórdia, mas não encontrou ainda misericórdia, né? Não encontrou. E você precisa encontrar, porque quem encontra é aquele que confessa, abandona os pecados e tem uma mudança de vida, né? Então, o primeiro passo aí é encontrar a misericórdia. Amém? Lucas 1:49, vou voltar lá para Lucas. Glória a Deus. Pai, fala conosco, pois estamos dispostos a ouvir, Senhor, a sentir a tua graça. Lucas 1, aleluias, capítulo 49, Lucas capítulo 1, versículo 49, isso, 49 e 50, aleluias. Diz assim, ó, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração, né? Então nós lemos ali em Provérbios 28:13 sobre como encontrar essa misericórdia, né? E depois que eu encontro essa misericórdia, que estava dizendo ali que nós devemos temer, né? Como é feliz o homem que teme a Deus constantemente, né? Então eu devo temer constantemente. E aí esse versículo de Lucas 1, 49 e 50 vem completar dizendo assim, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Então, quando eu confesso o meu pecado, abandono o meu pecado, a misericórdia, eu encontro a misericórdia, né? É isso que nós aprendemos ali em Provérbios 28. Glória a Deus. Agora, em Lucas 1:49, eu aprendo que, além de eu encontrar a misericórdia, né, ela se estende aos que o temem de geração em geração.
Então, quando eu encontro a misericórdia, eu confesso o meu pecado, abandono e encontro a misericórdia. Uma vez que eu encontro a misericórdia, ela se estende, ela é a proteção da minha vida, né? Por quê? Porque é o próprio Deus, o amor, a misericórdia é o próprio Deus. E ela se estende, além de se estender na minha vida, ela se estende na vida da minha geração vindoura, né? Que é o meu filho, meus netos, se eu tiver mais filhos, netos, né? O Senhor sabe. E os bisnetos, e assim em diante, né? E é isso que o Senhor vem dizendo para nós, que feliz é o homem que teme ao Senhor, né? Porque ele confessa, abandona os pecados, vem para o Senhor, quer viver uma vida de mudança, e essa pessoa então encontra a misericórdia, porque encontrar a misericórdia é encontrar o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. E quando eu encontro ela se estende, porque a misericórdia se estende sobre os que temem ao Senhor. Amém? De geração em geração, ou seja, sou abençoado e o meu futuro também é abençoado por Deus. Amém? Glória a Deus. No livro de Mateus 9:13, ainda, né? Mateus 9:13, a palavra de Deus diz assim, ó: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Amém? Essa palavra, né, ela tá falando sobre, ali onde começa contando sobre o chamado de Mateus, né, e fala então ali que Jesus estava, né, ele e os discípulos, os publicanos e pecadores, comendo. E os fariseus perguntaram aos discípulos: por que, mestre, você come com publicanos e pecadores? E Jesus, já indignado, né, diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Então os fariseus, que eram aqueles que eram conhecedores da lei, né, que faziam tudo certo aparentemente, mas como o próprio Jesus disse, né, o seu lábio o adorava, mas o coração estava bem longe. Assim eram os fariseus, né? Então eles vêm e censuram ao Senhor, perguntando o que ele estava fazendo, comendo com pecadores, né? E ele diz: olha, vocês precisam aprender uma coisa. Jesus responde: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Jesus estava dizendo: olha, eu quero que vocês tenham a misericórdia do povo, né? Eu não quero esses sacrifícios aí que vocês fazem, que a lei manda. Ou seja, não adianta eu e você nos sacrificar de tanta forma, e quando o nosso semelhante, quando o nosso irmão tiver caído, tiver parado, tiver prostrado, a gente não fazer nada. O Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer misericórdia. Pense, olha o que ele disse: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia. Então pense, isso é um desejo de Deus. A misericórdia é algo que o cristão tem que ter, tem que sentir, tem que adquirir, porque é um desejo que o Senhor quer, né? Agora eu pergunto para você: você não fica satisfeito de fazer o que o Pai deseja? O Pai deseja isso. Amém? Eu desejo misericórdia e não sacrifício. Então pense bem, para nós adquirirmos e termos a mente de Cristo, nós temos que ter embutido dentro de nós, isso significa a presença, temos que ter misericórdia. Amém? Glória a Deus. No livro de Efésios ainda, capítulo 2, né? A palavra vai dizer assim que Deus é rico em misericórdia. Então pense bem, como pode uma pessoa dizer ter a Deus e não ter misericórdia, se ele é rico em misericórdia?
Então, se eu tenho a presença de Deus na minha vida, se eu digo ter a presença de Deus na minha vida, eu sou obrigada a ter misericórdia, pois Deus é rico em misericórdia. Concorda comigo? Ele é rico em misericórdia, eu digo ter ele, mas aí quando eu devo usar da misericórdia eu não tenho, né? E tem muitas pessoas que são assim. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, ó. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Glória a Deus. Deus é rico em misericórdia. Então, se eu digo ter a Deus, ter a mente, ter o sentimento de Deus, eu preciso ter misericórdia, pois aquele que eu digo viver dentro de mim é rico em misericórdia. Amém? Diante disso, o que eu preciso, pastora? O que eu preciso? Já que o Senhor é rico em misericórdia, o que eu preciso fazer, né? Vamos ver aqui, ainda Colossenses 3:12, vai dizer assim, ó. Portanto, olha só, portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, em algumas versões diz, profunda misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, pense bem. Nós, como povo escolhido, exclusivo, nação santa de Deus, né? Revista-se de profunda compaixão, revista-se de profunda misericórdia. Porque quando nós estamos revestidos dessa graça, desse poder maravilhoso que vem do céu, então eu sou cheio de Deus, eu sou rico da presença de Deus, eu sou rica em misericórdia, eu consigo perdoar, eu consigo amar, eu consigo ser diferente. Amém? Por quê? Porque Ele habita em minha vida. Então, o Pai nos alcançou a misericórdia, né? E uma vez que eu já recebi a misericórdia, eu já tenho a misericórdia porque eu tenho a Deus. Então, eu preciso fazer com que as pessoas conheçam o que é essa tal de misericórdia. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ele saía, ele já estava cansado, ele fazia a obra o dia inteiro, mas quando ele olhava para aquela multidão, ele sentia compaixão, ele sentia piedade, ele sentia misericórdia. Por que ele sentia isso? Porque o Pai estava no coração de Jesus, na mente de Jesus. Amém? E por essa maneira ele olhava aquele povo e ele sentia compaixão daquele povo. E hoje, muitas das vezes, o homem olha para o lado, para aquela pessoa que está necessitada de alguma coisa e não tem um pingo de consideração. Vamos colocar consideração primeiro, né? Consideração pelas coisas de Deus. Quando você não tem misericórdia do seu semelhante, você pensa que você está dizendo assim, né? Algumas pessoas pensam que estão dizendo assim, né? Eu não vou fazer porque eu só tenho pra mim, vão trabalhar, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Eu não vou, enfim, não vou fazer porque não ter misericórdia é não fazer algo por alguém, né? Por exemplo, hoje a palavra ela tá chegando até seu coração. Se você tiver misericórdia, você vai passar essa palavra adiante. Por quê?
Outras pessoas com certeza estão precisando ouvir a palavra de Deus. Outras pessoas aí do outro lado da tua tela talvez estejam mais necessitadas do que você. Então é muito bom nós sentir a palavra de Deus e receber a palavra de Deus. Ou seja, a misericórdia nos alcançar. Mas melhor ainda é você sentir misericórdia de alguém. Melhor ainda é você pensar no seu semelhante. E é por isso que ele vai dizer: bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurado aqueles que deixaram de pensar talvez até em si, para pensar em alguém, né? Suportando uns aos outros, perdoando queixas, né? E ainda vem concluir o versículo dizendo: perdoem como o Senhor perdoou vocês. Ou seja, tenha misericórdia de outrem como ele teve misericórdia de você. Amém? Glória a Deus. Ainda Romanos 12:21 vai dizer que nós devemos pagar o mal, vencer o mal com o bem. Ou seja, se uma pessoa vem cheia de ódio, vem cheia de ira, vem cheia de rancor, vem cheia de tristeza, vem cheia de amargura, para mim, eu vou ter que ofertar para essa pessoa o que eu tenho. E o que eu tenho? Eu tenho dentro de mim um Deus rico em misericórdia, um Deus rico em amor, um Deus rico em bondade. Ele é rico em misericórdia e eu tô dizendo que ele habita dentro de mim. Você está dizendo que serve a Deus e que ele habita dentro de você. Então nós temos que ser pessoas ricas de misericórdia, de amor, de bondade, de paz, de longanimidade. E por causa disso, que quando o mal vier até mim, a palavra diz o quê? Que a boca fala que o coração está cheio. Quando eu receber maldade, eu tenho que devolver amor. Quando eu receber calúnia, injúria, ingratidão, eu tenho que devolver o quê? Paz, paciência. Eu tenho que ensinar essa pessoa pelo meu modo de viver. Eu não vou retribuir o mal com o mal, mas eu vou vencer o mal com o bem que habita em nós. Afinal de contas, o amor nunca perdeu e nunca perderá. O amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que não perdeu nem para a morte. Amém? Agora, eu preciso que você abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 3. Nós temos só mais 2 versículos ainda para ler, mas a gente vai ter que ler esse, né? Tito. Deixa eu ver aqui. Tito, capítulo 3. E versículo 5. Nós vamos ler o 4 e o 5, que é para entender o contexto, né? Diz assim, ó: mas quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então veja bem que diz assim, ó, que não foi e não é por causa dos nossos atos de justiça. Não, jamais. Não foi, não é por causa dos nossos atos de justiça por nós praticado, mas foi por causa da sua misericórdia. Foi por causa da misericórdia de Deus que nós fomos salvos, que nós somos lavados pela presença do Senhor, que nós somos renovados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então olha o poder da misericórdia.
Não foi pelos nossos atos, porque nós não merecíamos a presença inigualável que o Senhor tem para nossas vidas. Não foi pelo que a gente fez ou deixou de fazer, mas foi por causa da misericórdia que hoje nós somos regenerados, renovados e salvos pela misericórdia, salvos pela graça, salvos pelo amor que superabunda todas as coisas que vêm do pecado, que vêm do terreno, né? Então, a palavra de Deus diz que a graça do Senhor deve superabundar. Amém? Onde abundou o pecado, a graça do Senhor superabundou. Onde abundou a maldade, o amor superabundou. Onde abundou a falta de caráter e de respeito, a carnalidade, a misericórdia, o perdão tem que superabundar. Veja bem que não foi pelos nossos atos, até mesmo que tudo que eu e você faça, nós nunca iremos alcançar a grandeza da misericórdia que Ele nos alcançou. Nunca nós iremos pagar isso. E aí, quando o nosso semelhante quando o nosso semelhante peca, quando o nosso semelhante nos trai, erra, né? Como fizeram com Jesus, né? Quando o nosso semelhante faz isso, nós esquecemos de dar uma oportunidade, nós esquecemos de usar de misericórdia, nós esquecemos de ter a mente de Cristo e dizer: não, um dia eu não merecia e Ele me lavou com o seu lavar regenerador. Um dia eu não merecia e Ele me renovou no Espírito Santo. Eu não merecia, mas Ele fez por mim. E por que agora eu não posso fazer por aquele que eu digo não merecer? Eu posso fazer, pois bem-aventurados misericordiosos, porque eles obterão misericórdia no dia do juízo. Amém? Agora, para terminar, eu quero que você abra no livro de Tiago, que foi aqui, na verdade, que o Senhor começou a falar comigo sobre essa palavra que nós estamos falando hoje. Amém? Livro de Tiago, capítulo 2. Amém? Tiago, capítulo 2. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Glória a Deus. Tiago fica aí, né? Depois de Hebreus, Tiago, capítulo 2 e versículo 13. Glória a Deus. Aliás, vamos ler o 12 e o 13. Uma palavra muito forte. Diz assim, ó: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Olha que é muito forte isso. Será exercido um juízo sem misericórdia. Isso é para aqueles que dizem: ah, Deus é misericórdia, Deus é amor, né? Que acham assim que eles podem ficar pecando e achando que a misericórdia do Senhor é eterna. Eu sempre digo: o Senhor é amor, o Senhor é misericordioso, só que você precisa lembrar que Ele é justiça, né? Então tá escrito ali, ó: será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, a misericórdia, ela está acima do juízo. Quando eu digo que o Senhor é justiça, né? Significa o quê? Que Ele nos amou pela sua infinita misericórdia. A misericórdia, ela esteve acima da justiça nessa hora. Porque se Ele fosse nos julgar por justiça, nenhum de nós teríamos recebido a salvação. Nenhum de nós teríamos recebido a graça de Deus. Nenhum de nós merecíamos receber este amor.
Porque eu sempre falo aqui na igreja que no momento que o Senhor mais amou foi o momento que ele mais foi desprezado. O momento que Jesus mais nos amou foi o momento que ele foi traído, desprezado, injuriado, né? Ele não recebeu amor nessa hora. E nesse momento ele usou de profunda misericórdia. Por quê? Porque o Pai estava nele e o Pai é rico em misericórdia. Só que se tem algo que o Senhor não vai suportar, são aqueles que não foram misericordiosos. Esse não entrará no reino, e eu concluo isso nessa palavra, porque diz assim: será exercido juízo sem misericórdia. Ou seja, hoje o Senhor, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Durante os nossos dias que nós estamos aqui, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos pelo pecado, pelas garras de Satanás, tá? Por causa da misericórdia dele lá na cruz do Calvário, eu e você fomos libertos. Por causa da misericórdia dele lá na cruz do Calvário, eu e você recebemos nova vida. Por causa da misericórdia dele lá na cruz do Calvário, nós não somos consumidos. Amém? Agora lembre-se bem, falam e ajam como quem vai ser julgado no final de todas essas coisas, porque será exercido juízo sem misericórdia. Preste bem atenção, naquele grande dia será exercido juízo sem misericórdia, ou seja, o Senhor não vai ter piedade e misericórdia nenhuma. Sobre quem? Sobre quem? Sobre quem não foi misericordioso. Tiago, capítulo 2 e versículo 13. Naquele dia vai ser exercido um juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Aí eu te pergunto, será que é importante você pedir para o Senhor: Senhor, dai-me um coração misericordioso? Eu preciso ter o teu Espírito em minha vida, Pai. Eu preciso ter o teu Espírito em minha vida, porque o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor é muito rico em misericórdia. E eu preciso. Eu preciso de ti, Senhor. Talvez eu precise melhorar, talvez eu não tenha nem um pingo de misericórdia. E se eu não tenho, é porque eu não tenho a tua santa presença. Agora, sabendo que naquele dia o Senhor não terá misericórdia alguma de quem não for misericordioso, o que ele estava dizendo nessa frase? Ele estava dizendo que se você não é misericordioso, significa que você não ama. E a palavra de Deus diz que quem não ama não conheceu a Deus. Por quê, pastora? Porque Deus é amor. Então, para você entrar no reino dos céus, você precisa ser misericordioso. E a última frase do versículo, ela fecha maravilhosamente. Quando eu li isso, eu fiquei muito apaixonada, porque diz assim, ó: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, a misericórdia está acima do juízo. Significa que se você for misericordioso, se você pensar, olha, eu sempre digo, o reino de Deus, ele não gira em torno de mim. O reino de Deus, quando ele fala isso, né, ele tá falando de almas. Então, quando você se preocupa em salvar 2, 3 almas que estão ali ao redor de você, automaticamente você está se salvando. Automaticamente você está se salvando, porque evangelho é isso. Evangelho é deixar de pensar em você para pensar no próximo. Evangelho é isso. Servir a Deus é isso. Ser um embaixador do céu é isso. É deixar de enxergar a Talita e enxergar o meu semelhante, porque Jesus não olhou para a sua dor, não olhou para a sua tristeza, não olhou para a sua vergonha, porque eles envergonharam a Jesus. Ele não olhou para nada dessas coisas. Ele desapareceu para que o
Pai aparecesse. E misericórdia é isso. Então, a gente começou e a gente termina aqui dizendo: bem-aventurados misericordiosos. Amém? Se você de fato tem a mente de Cristo, você é misericordioso. E se você não é misericordioso, você precisa hoje pedir para o Senhor: eu quero ter a misericórdia, eu quero ter a Ti dentro de mim, pois naquele dia será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Eu sei, Pai, que hoje eu aprendi que a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Ou seja, o Pai, Deus, ele vai olhar para você e ele vai te julgar diante disso, se você foi misericordioso ou não. Né? Ele vai olhar e vai dizer assim: olha, você leu aquele dia na palavra que estava dizendo que a misericórdia triunfava sobre o juízo, e porque você foi muito misericordioso, é óbvio que hoje, Jesus, Deus falando, hoje eu vim aqui te julgar e dizer: vinde bendito do meu Pai, porque você obteve misericórdia. Amém? E bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado é aqueles que entrarão no reino. Bem-aventurado é aquele que obteve essa misericórdia. Amém? Porque naquele dia nós encontraremos misericórdia, compaixão, piedade para entrar no reino, porque por merecer nós não merecemos. Amém? Mas Ele olhou para mim e para você, e eu e você precisamos olhar para o nosso semelhante, porque essa misericórdia triunfa sobre o juízo, sobre a justiça. Amém? Ele mesmo disse: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Amém? Você está disposto a obter essa misericórdia sobre sua vida? Eu vou orar por você. Depois você que estava aí comigo assistindo, bate o print e compartilha aí para mim ver que você estava juntamente conosco aí no teu status aí, no teu stories do Instagram, né? Marca lá, pastora Thalita, e eu quero marcar que você esteve aqui junto comigo nesse momento maravilhoso com Deus. Amém? Olha só, o vídeo eu vou salvar aqui. A live vai terminar agora, eu vou fazer uma oração antes, né? Por nós, para que nós estejamos sempre aí com o coração sensível, com essa misericórdia, ou seja, com a presença do próprio Deus dentro de nós, porque nós queremos entrar no reino do céu, né? E para isso nós precisamos amar, né, como Jesus, intensamente. A presença de Deus, viver o evangelho no mundo frio, gelado que nós estamos vivendo, ele nos chamou para nós não ser corrompidos. Então nós temos que ser intenso na presença de Deus. Amém? Seja intenso, não seja qualquer crente que se diz crente, não seja qualquer pessoa. Se for para ser luz, que você seja aquela luz que irradia, aquela luz bem forte, né? Com os volts mais fortes que tem. Se for para ser sal, que seja bem temperado. Salgue mesmo, salgue para essa pessoa ficar com bastante sede, né? E vir buscar a água da vida, né? Uma sede insaciável de tanta água que tem para nós beber. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração e eu vou deixar o vídeo salvo. Demora uns 10 minutinhos mais ou menos até que eu salve, porque eu faço as anotações aqui dos versículos que foram falados aqui, eu coloco embaixo, né, do vídeo. E logo após isso, então eu compartilho. Aí depois você pode vir ali, daqui uns 10 minutos mais ou menos, você pode vir ali e compartilhar para alcançar outras vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa uma hora que nós passamos na Tua santa
preciosa, maravilhosa, digníssima presença. Pai, o Senhor me atraiu com grande misericórdia. O Senhor atraiu quem está aqui assistindo comigo, Pai, essa palavra com grande misericórdia, quando nós não merecíamos. Tudo porque a misericórdia triunfava sobre o juízo. Porque se fosse por justiça, Pai, o Senhor poderia ter parado. Se fosse por justiça, o seu filho não precisaria ter morrido, porque não merecíamos. Porque o teu povo não merecia tudo que Jesus estava fazendo por amor, enquanto ele só estava recebendo desprezo. Ah, Pai, há quem diga que nos dias de hoje ainda é assim, e é. Mas eu quero, Senhor, te pedir, tem misericórdia deste povo. Ah, Deus, tem misericórdia e me ajuda a ter misericórdia. Me ajuda a não desistir do meu semelhante. Aquele, Pai, que aos meus olhos é o mais difícil, mas aos teus olhos não é, porque a tua palavra diz, aleluia, que o Senhor pega as coisas que não são para confundir as que são. Então, Pai, diante disso, eu clamo a Ti, porque muitas vezes pelos meus olhos carnais eu olho, Senhor, para o meu semelhante e digo não é. Mas abre os meus olhos espirituais, porque através dos olhos espirituais eu sei que o Pai está dizendo, pode, porque tudo é possível ao que crê. Então, Espírito Santo de Deus, eu te peço, ó Deus, eu clamo a Ti, coloca dentro de nós essa riqueza, Senhor, que é a Tua presença. Se o Senhor é rico em misericórdia, que o Senhor possa sim, de fato, habitar em nossas vidas, que o Senhor possa sim ser o centro da nossa vida, que o Senhor possa ser, ó Pai amado, que eu possa ter de fato a sua mente, que eu possa, Senhor, dizer assim como o apóstolo Paulo, todos que estão assistindo aqui junto, que nós possamos dizer, nós porém temos a mente de Cristo, nós porém temos o coração de Cristo, nós porém somos ricos em misericórdia, essa mesma misericórdia que me atraiu. Nós somos ricos porque Ele não só me atraiu, como Ele habita em nós. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos naquele grande dia, Senhor, ser julgados, porque a Tua palavra nos disse ali, ó Deus, que o Senhor não vai ter piedade, não vai ter misericórdia naquele grande dia de quem não foi misericordioso, mas nós fazemos parte deste povo que é bem-aventurado. Nós fazemos parte desse povo que é bem-aventurado, Pai. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão a grande misericórdia, a grande graça de adentrar nos portais eternos. Aleluia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome. Deus abençoe a tua vida. Não esquece de dar um print. Faz um print agora aí, ó. Faz um print. Deu? Já fizeram o print? Faz um print, compartilha, marca a pastora. Deus abençoe a vida de vocês. Até segunda-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém?